Olha, as medidas restritivas estão a cargo dos governadores e prefeitos. Tá? A empresa tem que perguntar para o Dória por que mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Perguntar para ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar. Presidente, mas você não prefere... Presidente, então... E se a morte não tiver no coronavírus, estiver atrás disso? Atrás das máscaras, dos gestos que está vindo da China? Não adianta a Folha de São Paulo, a Globo aí, que fez uma manchete mentirosa, né? Tendenciosa. Culpa em mim. O senhor não falou. Então é essa a questão. Você não botou complemento. Vocês são mentirosos. Você não botou complemento. É verdade. Vocês são mentirosos. Você não tem moral. A Globo não tem moral. Qual é o complemento? Não tem moral. Botou só isso daí. Você é um mentiroso. A Globo é mentirosa. Globo lixo! Globo lixo! Comandante Velame! Velame, comandante, Velame! Fazendo uma entrevista, perguntei. Tinha pelo menos 2 TVs ao vivo. Velame, comandante! Toda a verdade. A Globo tem que definir. Eu não vou pagar pra vocês falar a verdade nem bem de mim. Eu não vai dar dinheiro, não acabou! É isso aí, presidente. É isso aí. Pra Globo escrever a verdade. Acabou o dinheiro, corrupto! Vou falar bem de mim. Tá certo? Pergunte pro Dória a questão de obras que estão acontecendo. Ele tomou todas as medidas restritivas. O Supremo decidiu que quem decide essas questões são governadores e prefeitos. Então cobrem deles. O senhor não acha que essa Minha opinião não vale. Minha opinião não vale. Hoje decreto do governador e prefeito. o senhor editou um decreto. É isso aí, presidente. Presidente Messias! Vamos encerrar. Não, pera aí, rapaz. Eu vou falar, pera aí, vou falar. Você quer falar? Você quer falar e publicar já? Você quer me conduzir? Não vai me conduzir. Questão de morte. Se lamenta as mortes profundamente. Sabia que ia acontecer. Tá? Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Como disse o colega de Santa Catarina agora há pouco aqui. Tá? Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. O desemprego também mata. Então essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo é o estado, não é que é o mais populoso não, mesmo proporcionalmente, que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder. Vocês não vão botar no meu colo essa conta. O que nós, do governo federal, fizemos desde o começo, com a equipe econômica especial, é liberar recursos para a saúde e também criar aquele benefício emergencial que está atingindo, como disse a Bia Kiss aqui, exatamente aquele informal, o autônomo, o invisível. O governo federal vem fazendo tudo que é possível ser feita. Agora, não sejam agressivos a ponto de querer botar no meu colo uma conta que não é minha. O que eu estou fazendo é sugerir ao Ministério da Saúde medidas para a gente voltar rapidamente, tá, com responsabilidade, a uma normalidade. Como disse outro parlamentar aqui, os países que adotaram isolamento horizontal, onde mais faleceram gente. Então essa é uma realidade. Agora a segunda onda, que eu sempre falei há mais de 40 dias, que vocês esculhambaram comigo junto à imprensa, é a onda do desemprego, é a questão da recessão. Essa será gravíssima, gravíssima. Até porque cada 1% a mais no número de empregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. Número de acidentes, de violência contra a mulher tem aumentado bastante. Violência doméstica tem bastante, segundo dados da senhora Damares, ministra da Mulher. Então essa é a preocupação que eu sempre tive, e não, mais do que não ser ouvido. Eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. Fiz a minha parte desde o começo, e a missão de um chefe é decidir. Porque pior do que até uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós sempre decidimos e apontamos, até que, um dado momento, logo no começo, o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas medidas são a cargo dos respectivos governadores e prefeitos. E assistimos, como vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos, né, ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres, como se fossem bandidos.
Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a Major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste, é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem dessa para prender inocentes, como vimos no Piauí, um comerciante sendo preso, como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão e algemada. Sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive vou divulgar, está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltima, melhor dizendo, onde eu cobro isso dele. E ele não tomou providência no tocante a esse assunto. Então essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós queremos e cada vez mais nos empenhamos para solucionar essa questão. Para não ser com ataques à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meias verdades, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e isente de responsabilidade exatamente aqueles que tomaram medidas restritivas. Amém. Assim seja. A pergunta é tão idiota que eu não vou te responder.